geralmente aperto junto com ele. E hoje eu não apertei, foi isso? Beleza. Então agora estamos no ar definitivamente. Tá todo mundo no ar, olha lá. Faz É isso. parte. Esse é um Tá treinamento. no ar, tá no ar, gente. Calma aí que a gente é ser humano. A gente ainda não é robô ainda. Ainda não, né? Ainda não. Robôs a E gente nem vai. seremos. A hora sim, né, Rose? Que beleza. Então, eu vou te dar Não, essa. não tem nada de Sofia, não, que eu vou dar na tua cara, Joy. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Então, como eu dizia anteriormente, já que nós estamos aqui, nossos estudos, certamente, eles também envolvem o nosso cérebro quântico, o cérebro do ser humano. E no que tange dizer também na busca que nós estamos fazendo e empreendendo todos em nossos estudos individuais e coletivos, é para a compreensão deste cérebro quântico, o cérebro que vê, enxerga e é capaz de processar infinitas possibilidades. Uma das coisas que me chama muito a atenção na física quântica, e eu sou muito simplista quando falo dela, muitas vezes isso é pouco compreendido também, mas eu naturalmente faço esse exercício. Sejam todos bem-vindos, Massal, amigos, Alex. Oi, Ed. Então, o que nos faz pensar quanticamente? Uma das coisas mais sensacionais, talvez, que eu tenha podido entrar em contato foi quando, dentro de tudo aquilo que venho estudando diariamente, eu tive o primeiro contato com a quântica. Isso me fez perceber muitas das coisas que acontecem fora do alcance da visão natural do ser humano, dentro desta realidade, que alguns chamam 3D, outros chamam 4D, já que o tempo também se transforma numa dessas variáveis, né? Além das três variáveis que nós já conhecemos, que é altura, largura e profundidade. Vejamos o seguinte: se nós temos algo que, a partir de Planck, nós podemos contar que uma partícula, ou seja, algo concreto, submetido a uma determinada velocidade, se transforma em onda e a partir dessa transformação, esta partícula passa a viajar dimensionalmente, penetrando inclusive dentro dessa nossa realidade tudo aquilo que seria obstáculo para nós fisicamente. O cérebro quântico, então, ele vê e ele processa milhares de possibilidades. E com o advindo desta outra metade do nosso cérebro, nós adentramos no universo da espiritualidade. Nada mais justo, visto que isso também nos compõe. Então, além de um corpo físico, nós temos o espírito, que é a preciosidade que nós temos e que está definitivamente colocado no nosso interior. Mas este espírito, ele tem propriedades quânticas. E ele é o veículo que nos transporta todas as noites para fora do nosso corpo e embalados em outro corpo, nós empreendemos viagens que, de certa forma,
algumas pessoas vêm traduzindo em ensinamentos para todos nós. O pensar quântico é algo que todo ser humano deveria ou deve começar a empreender. Porque o pensamento quântico, ele, como já diz a palavra, se coloca diante de infinitas possibilidades, podendo adentrar em dimensões até então que nós não teríamos possibilidade de fazê-lo pensando com a concretude daquilo que chamamos o cérebro animalizado ou o cérebro reptiliano. Claro que são, metaforicamente falando, visões ou parcelas de uma visão, como diz a palavra, que abrange mais uma questão de inteligibilidade. Ou seja, quando se fala em cérebro animal, certamente nós estamos falando daquilo que nos compõe como físico. E nós comumente nomeamos reptiliano porque, em nossas teses, nós admitimos que o nosso cérebro, ele não é, darwinianamente falando, advindo de macacos, mas daqueles seres primordiais que habitaram o planeta no período Jurássico. Acho que desta forma nós temos mais condições de compreender o porquê de estarmos tão ligados e interligados desta maneira bizarra de pensar. Isso, com certeza, nos dá uma visão muito mais ampla dos assuntos que estamos tratando aqui diariamente. Porque é uma forma muito aproximada de nós estarmos nos coligando diretamente a todos os assuntos quando falamos de controladores, quando falamos de provedores, quando falamos de raças invasoras, conquistadoras, extremamente belicosas. Vejam bem que nós não estamos aqui desrespeitando a nenhuma dessas raças, mas apenas coligando essas raças ao que nós somos. E, portanto, isso também merece a apreciação daquilo que é o objeto de nosso estudo, que é a busca de quem somos nós, o que fazemos aqui e para onde estamos indo. O mais importante de tudo nesses estudos é sabermos que se uma parte de nós é animalizada, portanto, nós colocamos aqui um jargão ou nomeamos o cérebro como reptiliano nesse sentido da animalização, nós temos também aquela parcela quântica que nos linka diretamente e nos faz debruçarmos no estudo da espiritualidade. O cérebro quântico, ele tem capacidades ilimitadas. Ele tem ligações eletromagnéticas, energéticas, tanto quanto o cérebro reptiliano ou mais, porque quanticamente falando, as possibilidades são infinitas. E, portanto, é afeito a uma realidade 4D e o outro nem sequer pensa em realidades. Ele apenas se coliga nessa grande teia energética, disponibilizando ou disponibilizada pela energia, que é uma energia inteligente, e a partir disso ele se estabelece nesta grande nuvem
de informações. Na verdade, este é o cérebro com o qual nós devemos cada dia mais buscar o contato e o conhecimento. Observemos que a partir de um cérebro quântico, e eu vou citar aqui o nome de uma das pessoas que, além de admirar pela forma com que trata o assunto, admiro pela forma concisa de que torna esse assunto inteligível para todos nós. Professor Osni Ramos, que tem o seu canal aqui no YouTube, é uma das pessoas que mais explanações faz a respeito da quântica e da realidade quântica disso tudo que nós conversamos diariamente. A teoria das cordas, explicada pelo professor Osni, é tão brilhantemente discorrida num dos vídeos que ele traz, que ele consegue demonstrar que as cordas nada mais são do que variações energéticas vibracionais de frequências. E isso faz com que nós consigamos compreender, através do nosso cérebro quântico, tudo aquilo que nós dizemos diariamente aqui. Alguém, me perdoem se eu não recordar o nome da pessoa, disse que Tesla teria dito numa única frase que o ser humano é composto, então, de vibração, energia, vibração e frequência. Esse que foi talvez o maior dos gênios que a humanidade já teve, ou que foi talvez um daqueles que vieram ou que estiveram entre nós para nos mostrar o que é uma ligação energética em nuvem e o que é uma energia inteligente em serviço. Portanto, gente, quando nós nos deparamos com a existência de um cérebro quântico, nós estamos diretamente observando, mesmo que ao longe, toda a potencialidade que tem a espiritualidade em si. E aí nós começamos a descortinar o que é esta parte tão importante que também nos compõe. Um cérebro quântico ativo, ele não vê barreiras e, portanto, ele é capaz de proceder situações em que normalmente o nosso cérebro animalizado não consegue constituir este vai e vem causado pela quanticidade de uma onda cerebral que penetra em todos os níveis. Posto isso, significa dizer que, por exemplo, aquele que é considerado um médium, que por sinal significa meio, ou seja, o meio de comunicação, a antena, que capta as vibrações vindas de outras dimensões e tem a capacidade de, através da decodificação do seu cérebro quântico, transformar isso em mensagens que podem ser psicografadas através da escrita, que podem ser de clareaudiência ou clarividência. O interessante de tudo isso é que nós passamos, a partir do conhecimento da mediunidade, para algo que para mim está além disso.
Porque observo que a canalização que hoje se processa em vários meios, ou seja, usando-se a capacidade do cérebro quântico, nós temos condições de decodificar mensagens vindas também de outras dimensões, mas não com as características que são ditadas pela doutrina espírita através da mediunidade. Nós temos então o nosso cérebro quântico que funciona dentro de vários aspectos por camadas de onda. Ou seja, essas camadas de ondas são diretamente ditadas a partir da absorção das vibrações eletromagnéticas e acima delas estão as frequências. Vejam bem que interessante é nós estarmos desdobrando as vibrações em frequências, porque vamos supor que estivesse aqui comigo hoje uma personagem que faz parte da minha vida desde sempre. Como todo ser humano, para poder me identificar com esta personagem e para poder estar junto desta personagem, eu o nomeei Iago. Iago é um cigano, ele tem características de um cigano e a frequência de Iago é uma frequência de uma aceleração mais baixa. Embora seja uma frequência alta, naturalmente, ele tem uma frequência baixa em escala. Por quê? Porque ele atua dentro de uma faixa vibracional que está diretamente ligada mais perto da realidade 4D. Estando, então, ele também, de certa forma, aprisionado, ou seja, só funcionando dentro dessa faixa vibracional. Já outros elementos que vão estabelecer determinados tipos de contato estão acima dessa faixa vibratória e se colocam já mais distantes, pode-se dizer, da nossa realidade 4D. E, portanto, a cada aumento de frequência e vibração, através da aceleração, nós vamos encontrando faixas vibracionais que o nosso cérebro quântico vai penetrando à medida em que a decodificação dos elementos constituintes da vibração e da frequência vai aumentando. E, portanto, o que ocorre é que nós vamos, através do nosso cérebro quântico, entrando nessas faixas vibracionais de frequências mais altas. E ali nós vamos captando diretamente os sinais emitidos dentro dessas faixas vibracionais frequenciais. E é isto que nos leva, por exemplo, a ter um outro tipo de mensagem com um outro teor. Se nós tivéssemos capacidades não limitantes que o nosso cérebro produz, e se nós tivéssemos consciência de como ele funciona, nós teríamos acesso a muitas dessas faixas vibracionais e a todas elas, se nós pudéssemos ver com os olhos da nossa realidade 4D, nós teríamos infinitas frequências viajando dentro dessas faixas. E para cada frequência dessas, nós teríamos, por exemplo, cada ser humano que tem a sua correspondência não física
E em cada frequência dessas, nós temos uma localização. É fantástico nós podermos perceber que tudo gira em torno de frequências. E as frequências, eu fiquei muito pasmo quando descobri isso, são frequências numéricas. E, portanto, a geometria ou a matemática estão interligadas diretamente à nossa vida todo o tempo. Observemos o seguinte fato. Se nós temos uma interferência, que significa dizer que nós temos, então, como entrante nesse espaço que compreende todas essas zonas de frequência, se nós temos um entrante chamado inteligência artificial, imaginem o quão é um combate corpo a corpo entre frequências já numeradas que entram em colisão direta com frequências binárias. E assim, sucessivamente, nós teremos grandes conflitos. Ou, se não parecer uma viagem muito longa a todos os amigos, eu convido cada um a compreender que, à medida em que nós somos números em frequência, se houver uma intervenção binária sobre esses números, haverá um choque. E, portanto, acredito que todos poderão compreender a partir daí o que é o choque e como funciona a intervenção de uma inteligência artificial binária sobre todas essas faixas frequenciais, onde estamos nós, os seres humanos, em primeiro plano. Num segundo plano, numa segunda faixa, nós temos, vamos supor, 4.1, 4.2, 4.3 como um dial de rádio. Portanto, estas descobertas são interessantes para que nós saibamos que a nossa sintonia é como um dial de rádio, com frequências variadas, todas elas tendo a compreensão do nosso cérebro quântico e a decodificação a partir do cérebro quântico. Perfeito, Ronaldo. É isso que realmente somos. Isto mesmo tem a ver com Grabovoi. Eu peço perdão a todos porque o meu conhecimento de Grabovoi e de outros assuntos é muito limitado. Portanto, se não estou me atendo a eles aqui, peço desculpas aos amigos porque eu não tenho condições mentais de alcançar esse tipo de raciocínio neste momento. Mas digo a todos que é realmente assim que as coisas estão funcionando. Talvez uma das pessoas que mais tenham aberto a minha mente nos últimos tempos através da solução das frequências, e foi uma das pessoas que me esclareceu muito quando é que se faz a localização vibracional de determinados pontos. Eu não compreendia, vejam bem como é interessante isso, que quando nós trabalhávamos com apometria, nos deixavam lá o nome de uma pessoa que precisava de um atendimento com o seu endereço e a sua idade. Tudo isso é decodificado em números e frequencialmente nós encontrávamos essa pessoa porque existia uma localização através dessa frequência numérica. E isso é muito interessante. É muito interessante. Quem tiver tempo,
uma pessoa que não está mais no YouTube, eu não sei o que ocorreu, mas um dos melhores hangouts que eu vi este ano em termos de esclarecimento a respeito de frequências. É um espanhol chamado Steve Duzek. Acredito que seja esse o nome. Steve Duzek. E é uma coisa incrível como o nosso cérebro quântico funciona a partir daí. No momento em que nós aceitamos essa condição do cérebro quântico e da espiritualidade, porque andam juntos, nós normalmente vamos fazendo esta viagem se transformar numa viagem dimensional muito, muito, muito interessante e prazerosa. Com certeza, quando nós viajamos nas faixas frequenciais médias, nós temos mais condições de encontrar situações que sejam mais favoráveis. O andar nas frequências muito baixas, com certeza, nos trará algum dissabor físico, muitas vezes emocional, porque nós estaremos atuando dentro de frequências muito baixas. E essas frequências baixas normalmente abrigam densidades muito altas. E, portanto, por isso é que muitas vezes nós sentimos de formas muito diferentes cada vez que adentramos para cima ou para baixo nas faixas vibratórias. A realidade daquele que compreende em si o cérebro quântico em funcionamento é muitas vezes modificada. Então, o que nos constrói através do cérebro quântico é o que dá passagem ou faz a ponte direta com a espiritualidade ou com o nosso espírito. Nessa busca, nós temos que fazer esta passagem utilizando a quântica como um instrumento que nos dê condições de compreensão de como o nosso cérebro passa a funcionar dentro do universo quântico, onde as possibilidades são milhões e onde não há praticamente barreiras. Algumas barreiras que encontramos, elas são diretamente ligadas à intenção. Outras barreiras que encontramos estão diretamente ligadas e linkadas à grande teia, à grande nuvem, à grande rede eletromagnética. Por isso, nós em alguns momentos nos referimos ao serviço magnético como o grande linkador. Palavra bem mais moderna, mas é ele é que fecha todas as ligações frequenciais através dessa imensa teia energética, desta rede energética, nessa teia mesmo, como se diz, que envolve todo o universo. Portanto, quando nós dissemos que com certeza somos seres universais, isto é uma parte da verdade. Porque assim somos. Quando dissemos que somos seres de quarta dimensão, sim, isso também condiz com uma parte da verdade. E, portanto, vejam o quanto é privilegiado aquele que pode estar diretamente ligado à quarta dimensão e, em uma saída consciente, ou seja, numa projeção astral consciente, estar ligado a toda essa teia energética que proporciona ao cérebro quântico
que ele faça as ligações necessárias de forma consciente e que nos traga não só uma mensagem vibracional de voz, mas imagens de outros lugares. Isto é privilégio de alguns treinados que compreenderam a excelência do seu cérebro quântico. Por isso nós ouvimos nas palavras de Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta, várias e várias vezes a colocação de que o nosso cérebro, ele é também quântico e tem capacidades ilimitadas, pois está coligado diretamente a milhões de possibilidades. E, portanto, os processos que nos levam à coligação dentro de todas essas variações dimensionais, vibracionais, que estão diretamente ligadas às cordas ou frequências, através dessas vibrações e da velocidade delas, nós conseguimos avançar para cima, para baixo, ou nos mantermos nos níveis médios das camadas dimensionais, frequenciais e vibracionais. Na verdade, gente, tudo isso que são relatos que nós ouvimos e que lemos durante todos os dias, durante este processo que é o nosso estudo, muitas vezes requerem de nós uma apreciação mais apurada. Infelizmente, não detemos de todo o conhecimento necessário para que se faça, quem sabe, uma análise mais apurada dos fatos. Mas, na verdade, o que é preciso e necessário é que todos nós estejamos sempre imbuídos de uma coisa que se chama honestidade e sinceridade. Isto está ligado diretamente àquela verdade que nós estamos trazendo. Estas observações, e tendo em vista que aqui nós temos neste grupo um alto grau de seriedade no trabalho, é preciso que nós venhamos a dizer a todos que tudo aquilo que nos é trazido e relatado por todos os participantes desta sala neste momento é sim alvo de uma observação muito profunda. E, portanto, é necessário que nós tenhamos condições de poder dissecar cada palavra que é dita para que, através de uma compreensão de todos, todos tenham condições de estar alinhados e progredindo dentro daquilo que chamamos de estudo. Um dos grandes benefícios do conhecimento, mesmo que parcial, do cérebro quântico é que ele transforma a nossa vida de uma forma apenas concreta, onde nós temos a temporalidade como uma das premissas e depois as outras 3 subsequentes, em infinitas possibilidades de vidas, vidas e vidas. Este processo, apesar de ser um processo não muito fácil de ser compreendido, ele se transforma rapidamente num belíssimo instrumento de conhecimento. O que é agregado aos nossos sentimentos mais puros pode transformar a vida de todos nós em algo que seja benéfico para que todos possam usufruir do benefício destes conhecimentos. Um cérebro quântico, conforme a palavra diz, não visibilizando possibilidades concretas, ele tem propriedades de estar sempre buscando algo acima
da sua própria capacidade. À medida em que nós vamos sendo submetidos ao aumento de frequências, naturalmente nós começamos a captar através desse grande receptor novas e novas frequências. Alguns estudiosos falam que em cada frequência acima nós encontraremos cada vez mais a pureza das intenções. Isso, com certeza, não significa dizer que tudo é puro ou tudo é impuro. É necessário que tenhamos a compreensão de que nem tudo é positivo e nem tudo é negativo. E nem, portanto, o que é negativo é puramente negativo e o que é positivo é puramente positivo. O que nós estamos aqui trazendo a todos desta sala é que, dentro de todas as frequências, iremos encontrar as mais variadas percepções. E, portanto, o que nos resta dizer? O cérebro quântico é, talvez, a mais incrível máquina que constitui o ser humano. É uma máquina biológica, compreendam, meus queridos, do que se fala. Mas é uma máquina que, além da complexidade que exige, também é capaz de ser um elemento extremamente transformador. O uso de sua potencialidade média já daria ao ser humano capacidades ilimitadas de compreensão da sua própria realidade e de infinitas realidades. O uso total seria o que se diz de integração universal, fazendo com que este ser se transformasse no todo e o todo estando contido nele, e ele fazendo parte do todo. Portanto, amigos, o que estamos aqui trazendo, portanto, amigos, estamos aqui trazendo, portanto, amigos, estamos, perdão, portanto, amigos, estamos com um probleminha aqui de áudio, portanto, amigos, estamos com um probleminha, amigos, estamos com um probleminha. Só um minuto que eu vou harmonizar essa situação aqui. Só um minuto que eu vou. Tadeu, realmente estamos com eco aqui. Situação aqui. Só um minuto que eu vou. Tadeu, realmente estamos com situação aqui. Só um minuto que eu vou. Tadeu, realmente estamos com. Só um minuto que eu vou. Tadeu, realmente estamos com. Pronto, acredito que eu já tenha regularizado a situação toda. Eu estava com o site da rádio aberto aqui e ele me surpreendeu. Vocês estão nos ouvindo bem? Ele me surpreendeu. Mas temos mais alguma coisa. Vocês estão nos ouvindo bem? Ele me surpreendeu. Mas temos mais alguma coisa. Pronto, acredito que agora esteja tudo melhor. Vamos ver. Vamos ver. Gente. Essa inteligência artificial, às vezes, ela me pega, ela me dá um peteleco na orelha aqui. Mas eu não sei se todos estão de acordo com o que está sendo dito, e eu também não tenho noção de que todos estejam compreendendo, embora não seja uma análise muito profunda, seja uma análise bastante superficial. Nós quisemos trazer isso para que todos possam pelo menos ter uma noção de como as faixas frequenciais acontecem, de como elas são a base de busca
do cérebro quântico humano e de como o espírito está ligado diretamente a tudo isso. Por que funciona dessa forma? Eu não sei dizer a vocês, mas a física quântica ela vem e explica diretamente essas coisas todas. Porque à medida em que nós saímos de uma partícula, densidade. À medida em que nós saímos de uma partícula densa e através de uma aceleração de vibração, nos transformamos em onda, é muito interessante. Como as capacidades do ser humano elas se tornam a cada passo sem limites físicos. Então, portanto, Marcos, muito legal tu teres falado nisso. Quando nós atingirmos, olha só que interessante isso. Quando nós atingimos aquilo que nós falamos de linhas temporais, tá? Quando nós estamos diretamente focados na nossa vida diária 4D, linha tronco temporal de nossas vidas, nossas existências. À medida em que nós estamos no foco, ou seja, estamos com objetivos definidos dentro dessa nossa linha tronco. Por que chamo de linha tronco? Porque toda vez que nós cortamos aquele objetivo e automaticamente passamos a vivenciar outros objetivos, nós criamos as bifurcações nas linhas temporais, ou seja, a nossa linha temporal tronco perde aquela origem e a bifurcação. E no momento da bifurcação a gente entra e assim sucessivamente a gente vai fazendo até que num determinado ponto a gente resolva retornar ao objetivo inicial lá da nossa linha tronco temporal. Isso é muito interessante. Foi bem lembrado. Tudo isso é possível de se desdobrar ou do conhecimento através do desdobramento dentro do que oferece o cérebro quântico. Na verdade, todos os conceitos que nos levam a crer na infinitude do espírito significa que, em não sendo físico, portanto perecível, chega-se à conclusão que a morte não existe, que ela é uma troca de estado do físico para o sutil, o não físico, o dimensional. E, portanto, vejam bem o que é o interessante de tudo isso. Se nós temos, isso é importante que todos venham a compreender, se nós temos na nossa 4D, uma parte do nosso cérebro animalizada, ela serve diretamente a 4D. À medida em que nós, com o perecimento do corpo físico, adentramos num outro estado mais sutilizado, naturalmente o que nós fazemos? A utilização do nosso cérebro quântico espiritual. Certo, gente? Compreenderam o significado do morrer? No momento em que nós morremos,
Se nós tivermos consciência do que é o nosso cérebro quântico, nós transitamos apenas de estado físico. Certo? Isso é bastante interessante porque aí nós estamos utilizando aquilo que nós estamos falando. Sim, porque nós estaremos nos conectando diretamente naquela porção. E aí nós vamos falar de outras coisas, que são os pentes de memória. E aí os acessos, eles se transformam através dos pentes de memória. Qual é a diferença disso para um sistema ou para um computador e os seus sistemas? Qual é a diferença destes procedimentos a partir das memórias e do que é um computador? Então, gente, o que temos para compreender é justamente isso. Tudo aquilo que nós estamos falando entre frequências, entre vibração, entre o cérebro quântico, as ligações em nuvem, a ligação com a energia inteligente, a capacidade de coligação com essa energia inteligente, continua a partir do desvínculo do corpo físico. Certo? Já foi dito, Marcinho. Já foi dito. Depois a gente modifica lá. E, na verdade, gente, todos esses aspectos, eles são extremamente líricos no falar, mas são concretos. São concretos. Né? Muito concretos. Todos são muito concretos. Eu acho que, não obstantemente a tudo aquilo que nós estamos estudando nos últimos tempos, o que nos ocorre é um bloqueio de memória. Sabe o que é, mundo? Deixa eu explicar para vocês assim o que é que acontece, porque vocês vão compreender. Se eu tenho, por exemplo, 2 pentes de memória no meu computador, eu vou ter um alcance X de processamento que ele vai conseguir. Ou seja, se eu tenho memórias limitadas, eu tenho um alcance X que o meu cérebro quântico vai conseguir alcançar com aquelas 2 memórias. À medida em que eu vou agregando memórias, as coisas vão clareando. As coisas vão clareando. E todo o sistema ele passa a operar melhor à medida em que nós temos mais memória. E um sistema quântico ele não é diferente de nenhum outro. Por que é que... Aí vem as perguntas que não querem calar, né, gente? Por que é que tudo... Por que é que tudo o que nós fazemos na 4D, na 3D, eu estou agregando o tempo como uma dimensão, tá, gente? Eu agrego o tempo como uma dimensão. O que que parece ser bem interessante? O seguinte, aqui, neste momento agora, nós estamos colocando que
A raiz, a raiz, exo-raiz, ou a raiz que está fora da Terra, ela é uma das possibilidades de abertura de memórias. Certo? Como é que nós estamos procedendo com o nosso cérebro quântico para que ele nos dê o retorno através da abertura das memórias? De que forma nós estamos nos conduzindo? Porque vejam o seguinte fato. É importante aqui comentarmos sobre tudo isso. Eu saí um pouco do microfone porque eu preciso escrever para não esquecer. O que é que faz? Como é que o sistema produz cérebros pouco pensantes? Eles nos dão muita memória ou eles tratam de apagar todas as nossas memórias? Ou deixam as memórias de BIOS, de manutenção da vida? Como é que funciona? O mundo tem que fazer as duas coisas, entrar e sair, entrar e sair. Lógico, Jorge. Isso é uma lógica. É uma lógica, gente. O sistema faz tudo para apagar os remanescentes de memória. Por quê? Ontem nós falávamos de reset. Um reset nas nossas memórias faria com que nós voltássemos ao estágio inicial de semi ou inconscientes. Logicamente que ninguém quer um cérebro quântico funcionando a todo vapor. Agora vocês imaginem um computador quântico. Será que o computador quântico vai nos dar a noção exata de como funcionaria um cérebro quântico? Não, nunca. Mas ele vai se aproximar muito disso. Isso. Então, gente, se nos tiraram todas as memórias, o reset é total, pelo menos nas nossas mentes, e nós nos tornamos apenas bichinhos com a BIOS ancestral funcionando. Se, ao contrário disso, nós começarmos a forçar a barra e conhecermos cada vez mais o nosso cérebro quântico, espiritual, o que vai ocorrer? A abertura das memórias, ou seja, por que eu estou falando isso? E agora vocês vão compreender tudo. A inteligência artificial, ela promove, não é coisa do sistema controlador da 4D, tá? A inteligência artificial, ela promove apenas um bloqueio parcial de memórias. Ou seja, ela é ou se transformou no vírus que está incapacitando o cérebro quântico de funcionar dentro da sua plenitude limite para esta realidade 4D. Entenderam? Entenderam o que é a inteligência artificial e como é manipulável a nossa
energia inteligente que é através dela a IA processa uma matrix que implantada bloqueia as memórias do nosso cérebro quântico. Isso, Raya, é importante que se chegue a essa conclusão individualmente. Individualmente. Por isso eu digo que o nível das nossas discussões está cada dia maior. Perfeito, Bruno. Se a gente parar de observar a negatividade de uma forma negativa, vendo a positividade que também nela contém, ou está contida, nós teremos outras perspectivas. Você não tem que pedir desculpa, você fez uma dedução natural que é individual e, portanto, é muito importante. Claro, Marcos, isso tudo está interligado naquilo que nós estamos falando. Toda a frequência possui um número correspondente que a tipifica. Isto é a tipificação da frequência, e através desse número ela é diretamente encontrada pela frequência emitida pelo nosso cérebro quântico, que, através de um pensamento apenas, é capaz de automaticamente distinguir entre bilhões, trilhões, zilhões de frequências a frequência escolhida. Pela tipificação numérica. Não creio que seja verdadeiro isso, Fernando. Não creio que seja verdadeiro. Perfeitamente, Marcos. É isso mesmo, Marcos. E, portanto, gente, essas coisas são importantes demais. Com certeza, Angélica, todos nós temos a nossa identificação digitalizada frequencial. Digitalizada frequencial. Digitalizada frequencial. Todos nós temos. E nós somos capazes de nos reconhecer através delas, e quanto mais memórias nós vamos obtendo, mais condições nós teremos de entrarmos em estados, inclusive, de telepatia. Isto se chama realmente isso assim, é um endereço frequencial que todos nós temos, é uma identidade. Gente, a gente tem se esforçado muito para compreender em todos os níveis de como alcançar condições para que a gente possa ir atuando dentro de cada fase desse estudo, para que a gente possa ter condições de contribuir com o conhecimento de todos. É um aprendizado real, igualitário, diário, in loco, aqui, juntos. Zé Ricardo, se nós agregarmos toda a nossa potencialidade
com certeza nós estaremos criando uma egrégora vibracional extremamente potente, capaz de uma emissão de sinal extremamente potente, e nós em alguns momentos fizemos isso com aqueles experimentos de expansão de consciência que fazíamos direcionados a Brasília. Lembram disso? Gente, é muito prazeroso estar aqui com vocês falando sobre isso. Ah, mas isso, Raia, isso não é... Vejam bem. Tá, isso existe, tá certo? Como é que a gente pode dizer? É uma tese? É uma teoria? Não, isso é real. Gente, isso é real, tá? Isso é real. Agora, até nós atingirmos essa potencialidade, primeiro nós vamos ter que desconstruir praticamente 90% da atuação do cérebro reptiliano em nós. Vocês compreendem agora qual é a diferença? Quando a Márcia entra aqui falando que individualmente a gente não está preparado, que a gente tem que se preparar melhor, é a desconstrução, vejam bem, a desconstrução do lado animalizado promove a construção do lado quântico. Essa é a realidade. A desconstrução do lado animalizado, entre aspas, reptiliano, com a nomenclatura que a gente deu para ele, essa desconstrução promove a construção das potencialidades através do cérebro quântico. E aí tem que ser feito individualmente. A Raia, a Michele, JL. Bruno, alguma saída nós vamos ter que achar. E é difícil, gente. Mas nós podemos ter uma ética e uma moral. Eu não sei se ela vai ser válida para todas as pessoas, mais do que para a gente. Mas nós temos algo aproximado disso, né? Porque nós sabemos diretamente o que é que nos animaliza. O que é que nos animaliza mais? O Frost, hoje eu peguei um término de uma fala que dizia inteligência é interligare, a interligação das palavras que dão sentido a um raciocínio. Isso se torna inteligível, ou seja, tangível para a inteligência compreender. Interessante como as coisas vêm à minha memória. Tem coisas que eu não estou conseguindo guardar, como nome de pessoas e etc. Mas eu convido a todos a verem esses vídeos desse espanhol. É Steve Dozek. Bel. Steve Dozek. É algo assim. Esse cara fala muito bem das frequências e de como o cérebro tem capacidade de, ao pensar ou fixar um número frequencial, ele automaticamente descobre aquela frequência entre bilhões de outras. Nath, olha só o que tu estás dizendo. Tudo que tu colocaste aí nessas 4 frases significa sistema de controle.
O que a gente faz? A gente só se defende do sistema de controle. E agora, para ficar mais fácil para todo mundo conceber por que é que o sistema de controle age da forma que ele age. Nós temos que ficar diariamente nos defendendo do sistema de controle. Porque ele quer tirar o pouco que nos resta das memória. Eu não sei, Raia, se é assim. Eu acho que é um. Ele é espanhol. Eu sei que é Steve, o Steve está correto. Eu não sei se é Duzek ou Kozek. Kozek. Não, mas você não pode tirar tudo, Zé Ricardo. Você tem que tirar 80%, porque você vai precisar se defender de muita gente. Gente, eu acho fantástico isso que a gente está discutindo aqui. E eu preciso procurar alguém. Sim, a gente não pode esquecer 100%. Tu tens bons amigos, hein, Levi? Tu tens bons amigos. Eu não queria uns desses para mim. Eu vou procurar uma criatura chamada Márcia Abad, porque não estou vendo ela por aqui. E onde está você, Marcinha Abad? Oi, Elô, bem-vinda. Eu não tinha te visto aí, Elô. Tudo bem? A questão do cérebro quântico e o sentimento. Gente, nós vamos ter que observar isso em algum momento. O cérebro quântico e o sentimento. Porque essa é a grande diferença de nós, seres humanos, para as outras criaturinhas. Estavam te observando, Elivi? Oi, Elô, bem-vinda. Isso é verdade. Isso é verdade, Frost. Eu estou aguardando a Márcia. Eu não vejo ela por aqui. De alguma forma foi positiva a nossa explanação de hoje, tudo que nós discutimos aqui entre todos nós? O que é que vocês acham sobre isso? Marcinha? A Marcinha deve ter caído. Márcia? De alguma forma vocês... Eu achei legal. Eu estava um pouco apreensivo porque eu queria compreender melhor como é o funcionamento. Claro que foi uma pincelada dentro da grandiosidade de um assunto como esse. Claro que isso aqui é um bate-papo informal, isso não tem nada de caráter científico, mas eu acho que deu para nos aproximar bastante.
Eu gosto de observar vocês conversando, eu gosto muito de ver como vocês têm transformado esses assuntos numa coisa que fica fazendo parte do nosso dia a dia. Mas a utilização de tudo isso, gente, significa que nós temos que partir para ações concretas. Sabe, eu acho que é o que a Márcia diria aqui nesse momento, se ela aqui estivesse, ela dizia, gente, nós precisamos de ações concretas, nós precisamos agir com o amor, com concretude dentro disso. Buscarmos ações concretas. Porque nada disso vai fazer sentido, gente, se a gente não buscar modificar. Sabe? Uma grande mudança para nós, ela só vai fazer sentido à medida em que nós aceitarmos que essa mudança ela é benéfica. E eu sei que muitos de nós, eu inclusive, eu já me coloquei diretamente linkado nisso. A zona de conforto é uma coisa que já tem o formato do nosso corpo, né, gente? Então é difícil sair dela porque já está tudo certinho ali, né? E é terrível sair da zona de conforto se ela já tem até as nossas curvinhas, dobras e encaixes. É difícil sair. Eu vejo com muita dificuldade que eu tenho também, assim, em fazer algumas coisas, mas muitos de vocês talvez não compreendam, mas eu aprendo aqui. É aqui mesmo. É aqui transmitindo, aqui atrás do microfone que eu aprendo, é conversando com vocês. E eu vejo na pessoa de cada um não só uma necessidade, mas uma vontade muito grande de compreender que pedaços são esses que o fulano fala, que o Beltrano fala, que alguns cientistas falam. Eu vejo a nossa ciência tão obscura, sabe, tão, enfim, é a ciência do sistema, então ela não poderia ser diferente. Então um dia desses nós teremos, talvez, quem sabe, uma ciência voltada para esse outro lado, porque a partir do momento que o cérebro quântico começar a entrar em funcionamento, dando a visibilidade à espiritualidade, ao espírito, esse componente tão importante que nós temos, acredito que nesse momento nós teremos uma outra ciência voltada simplesmente para quem somos nós. Quem somos nós, não, já não perguntando o que somos nós, ou quem somos nós, ou mostrando quem somos nós. Sabe, isso é importante, porque aí todo esse sistema de crenças que simplesmente nos aprisionou durante tanto tempo, ele poderá liberar os seres humanos disso. E aí talvez nós tenhamos uma compreensão maior daquilo que somos realmente. Eu não vejo outra saída, eu não vejo uma outra forma. Orbitei de forma muito limitada durante minha vida inteira por todos esses caminhos. Aprendi aqui, através de Caio Brando da Silva, vieses que eu jamais imaginei encontrar. Eu jamais imaginei me defrontar com verdades tão fortes, com coisas tão inimagináveis, mas que através de um trabalho seríssimo, de um trabalho de uma honestidade ímpar, sabe, a gente não tem como dizer absolutamente nada desse ser humano que nos trouxe essa possibilidade de crescimento fantástico. E é isso que eu vejo. Eu vejo que nós estamos construindo de uma vez por todas essa ponte entre esse ser animal e esse ser espiritual, que ele habita dentro de nós, e a nossa luta diária para que nós contenhamos cada vez mais esse lado animalizado que hoje a gente tipificou ou vai nomeando como reptiliano. Cada vez mais eu me concentro naquilo que era a era jurássica, que tudo isso que nós vivenciamos hoje,
Darwin e todas essas coisas são coisas colocadas à nossa disposição para que nós nos desviemos da realidade, que a gente se desvie de uma realidade. E aí é uma loucura. Não se pode, Frost, fechar. Não se pode fechar o ser humano ou não dar aos seres humanos a possibilidade de crescimento. Isso não se pode fazer. Isso é o que talvez nos engrandeça mais enquanto seres humanos, é isso, é abrir essas possibilidades, não o contrário, porque à medida em que nós fechamos, nós restringimos isso em grupos. E toda vez que nós temos grupos, eu me recordo efetivamente, diretamente das sociedades secretas quando a gente fala sobre isso. Vocês entendem? Porque o fechamento disso vai nos levar diretamente a uma sociedade secreta. E as sociedades secretas, elas estão diretamente ligadas a muitas coisas que nós nunca desejaríamos. Nós nunca desejaríamos isso. Porque esse conhecimento, ele não tem que ser restrito. E observem bem, eu não vou citar aqui porque senão se torna chato, mas o cara que nos deu todas essas possibilidades, ele vem falando abertamente porque ele viu que as sociedades secretas, todas elas, e ele esteve diante de todas elas, elas são extremamente perniciosas. São extremamente perniciosas. E elas contêm no seu bojo um caráter dominante muito grande, predominante de poder. E isso nunca foi benéfico para o ser humano. Isso, para mim, é a essência reptiliana em ação. Mas por que refazer uma coisa que a própria liberdade nos dá? Sabe o que eu vejo nesse sentido, Frost? Assim, ó, sinceramente, sendo sincero com você, eu vejo o seguinte: quem não gosta desse tipo de assunto não aguenta 10 minutos aqui. Não vejo isso, Nath. A gente está fazendo tanto debate aberto aqui. Isso é um exercício, né, gente? Isso é um exercício. Isso é um exercício de troca. À medida em que a gente não tem medo de falar aquilo que vem à mente diretamente, e a gente encontra respaldo até nos erros, porque no momento que nós erramos, eu tenho certeza que muitas pessoas detectam isso. E isso é interessante. É nos colocarmos diretamente dentro da nossa humanidade, que não percamos essa humanidade. Na verdade, tudo aquilo que nós abominamos enquanto existência, que é a elitização de todas essas coisas, é o ocultismo, são as sociedades secretas, e por aí nós podemos nomear uma série delas, né? Nós abolimos isso. Porque as pessoas que não estão dentro dessa faixa vibracional, gente, elas não suportam. Naturalmente, é assim que funciona. É para tudo. Como muitas vezes, se eu nomear aqui para vocês alguns ritmos musicais, muitos vão dizer: esse eu não suporto, ah, esse também não suporto, ah, esse eu não suporto. Entendem? Tudo bem, Heloísa, mas desde que esse grupo seja um grupo aberto, eu digo aberto no sentido de eu já eu quis muito grupos fechados. Eu vou dizer para vocês, eu não consegui estar em nenhum. Eu não consegui estar em nenhum. Porque num determinado ponto desponta liderança, e essa liderança, ela é ávida por poder. Nós não escapamos disso. Essa é uma das maiores armadilhas do cérebro reptiliano. Ele vai escamoteando a realidade entre o ego e o poder.
Mas no momento que ele é acionado, ele não suporta o restante. Ele não suporta o restante. Não suporta porque a forma de mascarar que o ego tem, e a forma de mascarar que o ego tem, de mascarar o poder, a sede de poder que ele tem, é justamente o grande perigo. E isso é extremamente perigoso, potencialmente perigoso. Vejam bem, isto é o modus operandi da Ordem dos Magos. Ela centraliza diretamente nisso, o ego e o poder. Ela é centralizada nisso. E dela advém essa genética. À medida em que nós estamos aqui abrindo este conhecimento, eles estão em pânico. Os ataques são diários, frontais, a ponto de nós termos observado um dia desses algo inédito. Algo inédito que nós não tínhamos observado ainda. Nós observamos, isso vai ser dito aqui em primeira mão neste momento, seres de Saturno adentrando as dimensões mais perto da 4D. Algo inédito. Isso para mim tem uma característica muito grande. Algo inédito significa que a mexida está imensa. E aí, Bel, significa que a remexida que está acontecendo através de tudo, e nós somos parte integrantes disso, está imensa. Mas tem que ter um controle muito forte, mental. Viu, José Ricardo? O controle tem que ser fortíssimo. Eu tenho aprendido da maneira mais, como é que pode se dizer, dolorida. Diariamente. E, portanto, gente, o que se pode trazer a respeito do que foi dito hoje? Foi um arremedo, né? Foi um arremedo do que realmente é e do potencial que tem o cérebro quântico quando ele está capitaneando, quando ele está envolvido pelo espírito e pela espiritualidade. Nós estamos aqui engatinhando em assuntos de uma extrema importância. Talvez, quem sabe, muitos de nós sejamos aqueles precursores que estão com seus estecos ali, né, na arqueologia do cérebro quântico. Mas se todos aqui e todos nós podemos fazer isso, compararmos ou mal compararmos tudo isso que nós estamos falando hoje com as máquinas que nós temos à disposição, todos esses cérebros eletrônicos, nós teremos condições de descobertas muito sensíveis e significativas dentro desses aspectos que nós estamos estudando diariamente. Porque são cópias brutas de uma realidade que nós estamos discutindo. Compreendem?
a partir desses sistemas todos que compõem as máquinas que a tecnologia nos trouxe para aprisionamento, é importante que se diga isso, a partir disso, nós podemos compreender uma ínfima parte daquilo que estamos falando através de inteligência artificial e etc. É isso, Pollux. Nós precisamos desse viés, desse olhar. São vários, são milhares de pontos de vista. Nós temos um viés aqui, que é a forma que nós encontramos de poder detalhar mais ou menos o que a gente não enxerga, observando toda essa arquitetura da tecnologia que nós enxergamos. Mas, Marcos, isso aí é uma coisa que é natural para todos nós. Isso já faz parte do meu dia a dia. As pessoas pararam de falar, sabe por quê? Porque eu parei de falar com elas. As pessoas pararam de falar isso para mim que eu parei de falar com elas. Olha a Angélica te convocando aí, Marcinha Abad. Não, eu te chamei várias vezes, né? Ah, e vai dar certo cada vez mais, Nath. Vai dar certo cada vez mais. Ô, André, seja bem-vindo. Marcinha, eu tô aguardando a tua intervenção aqui desde muito já. Desde as 22 horas. É que a partir do momento, gente, que a gente começa a descortinar certas coisas, é difícil a gente manter determinados tipos de diálogo. E quando a gente começa a descobrir o modus operandi de um sistema e como as pessoas estão simplesmente inseridas dentro dele de uma forma tão forte que quando a gente observa tudo aquilo, a gente se horroriza. E aí, é hora de dar tchau? Eu não sei, eu estou preocupado contigo porque eu fiquei desde as 22 horas te chamando, fiquei te procurando e não te encontrei. Pois é, hoje eu deixei exclusivamente ele falar do assunto. Por quê? Quando um sabe mais, o outro se cala. Não, isso Como a não... gente não conversou muito sobre esse assunto, então eu deixei a banda rolar. E eu fiz uma coisa inadvertidamente também, Marcinha, que eu vim falar de um assunto que é extremamente profundo, trazendo tudo isso com uma superficialidade que me amedronta, mas eu tenho certeza que foi o início de uma coisa muito boa que deve, com certeza, despertar muito mais coisas em todos nós. Essa foi a minha intenção, eu não sei se eu consegui. Opa, conseguiu? Claro que conseguiu. Então agora é hora de dar tchau. Diga tchau para as pessoas. Gente, com o benefício da diretoria hoje, né? Porque ontem... como é que foi a situação de ontem, gente? Nem vou lembrar, não vale a pena. Quero mandar um beijo especial para Bel, para Michele, para o Jorge, para o Maurício, para a Dona Vera. Tô esquecendo de alguém, Marcinho? Não, tem que mandar beijo especial para todo mundo. Não é só para os moderadores da Rádio Mix Hotel. Então, um beijo Tá especial errado. para todas Tá as errado. pessoas. A gente não pode fazer mais, alternecer pessoas a mais que as outras. Todas são iguais, mesmo sendo diferentes, mas a gente tem que tratar todas as pessoas iguais.
Então, um beijo para todo mundo, os diferentes e os iguais mais diferentes, bem-vindas às diferenças. O JL te fez. Não, Caio, a gente não teremos porque ele não falou nada e ele tá arrumando as coisas dele lá e eu preferi até não ficar incomodando ele. Não teremos Caio Breno amanhã, certo? Vamos ver quando vai ser possível. Gratidão a todos por estarem aqui conosco, gratidão a aquelas pessoas que nos ouvem nas outras plataformas, um beijo grande no coração. Divirtam-se nessa sexta-feira, com calma, né, galera? Porque a coisa não anda boa para ninguém, mas a diversão também é bem-vinda. Beijo para todos, nos vemos segunda-feira com Sônia Regina, possivelmente. Sim, né, Marcinha? Marcinha, muito obrigado por mais esta noite e este hangout. 22 horas e 34 minutos, a gente encerra então aqui na Rádio Remix Esotera Online e também aqui no Hangout da Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre, prometendo voltar na segunda-feira a partir das 21 horas com Sônia Regina ao vivo para você por aqui. Valeu pela companhia.